ter trazido nós aqui. E a todo momento que Deus vem, a cada segundo da nossa vida, o nosso coração batendo, o nosso alimento físico, e tudo, é nossa também, o alimento espiritual, que é a palavra dele, o Espírito Santo nos alimenta, nos sustentando. É muito bom isso, a gente viver em comunhão, de irmão com Deus. Graças a Deus. Ontem fomos na casa da Marlene, prima da minha mulher, da nossa prima, e fiquei um tempo lá, fizemos estudo lá com eles, contando toda a história. Fui na Efésios, capítulo 1, 2, mas antes comecei a contar tudo, a história de Jesus, quando ele pregava, como ensinou, como ele veio, foi longe. Então, para poder explicar bem a situação do mundo. Ele pregou, ele ensinou, ele deixou que ele era o caminho. E o marido prestando atenção, o marido, ele foi ensinando. Mas o povo não acreditava nele, os judeus. Aí o que fizeram? Crucificaram ele e falaram, vamos dar um fim. Pronto. Dá um fim nisso aí, pá. Aí depois, vão perseguir os discípulos, para não ficar nada desse caminho. Aí contei para o apóstolo Paulo, que era Saulo, ele foi perseguindo e tudo, contando todos os detalhes do caminho. Indo para Damasco, no livro de Atos, capítulo 9. Aí fui chamando a atenção deles, né? Olha, ele era perseguido, imagina, eu falei assim, está aí reunido aí, ele chegava, arrastava as mulheres, prendia. Aí depois no caminho, ele com o soldado, um oficial de justiça hoje, com a carta na mão, né? A intimação do juiz, ele tinha essa autoridade. Ele ia indo, até para o Senhor, ele pediu no caminho, contei toda a história, e agora vamos entrar na história dele, que ele era perseguidor, agora ele era um defensor. Aí ele foi perseguido. Eu estudo muito mal com eles, na mesa, tinha um lanche bom lá, pão caseiro e tal. Mas foi não sei onde. Então vamos orar e louvar a Deus. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que está nos concedendo, e agradecemos pelo dia que nos deste, a vida espiritual, por nosso Pai, através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, ter passado pelo novo nascimento, e por vir nos sustentando nesse novo nascimento, nessa nova criatura que somos, para seguir os Teus caminhos. E Tu sempre nos ensinando, nos protegendo. Pedimos, o Pai, em favor deste culto, da pregação, quem for pregar. Pedimos, o Pai, em favor dos hinos. Pedimos em favor das nossas famílias. Pedimos em favor dos governantes. Pedimos em favor dos pessoal dessas cidades, moradores. Pedimos àqueles que estão enfermos, àqueles que estão trabalhando, e àqueles que estão desanimados também de seguir essas pesadas que Tu nos traçou para nós nessa nova vida. Pai, em nome de Teu Filho, que pedimos e agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus. Cento e 154.
45, né? Hoje seria a vez do irmão Daniel pregar, né? Eles não veio. Agora à tarde, o dia da Maria Branca, ele falou que estava vindo pregar. Ainda bem, só se acontecer com o redemoinho lá em casa, no temporal, repentino. Tudo bem. Orar em favor dele, né? Então. Ainda fez nesse comentário, mas assim que. Tem problema. Tá gravando? Tá. Não tem problema. Eu falei que ia assim, quase que me atrapalha. Eu não vendo. Não estou vendo aí, para me atrapalha. Se parar no lavar, então. Mas. Não só do irmão Daniel, eu também peço por favor dos meus, estou também passando por isso. Minha família, né, por causa do irmão Daniel com as filhas, também. Então, olha, irmão Antônio, o irmão Daniel, para nós aqui, eu passei para cá. Se o Deus das portas é assim, eu quero dizer que a vida de cada um
Deus ele ama todos, não ama o pecado, abomina o pecado. Ele amou o mundo de tal maneira que ele chegou a ponto de oferecer seu filho para morrer numa cruz, para pagar os pecados estão pagos. Então no versículo 9 aqui de Romanos capítulo 2 diz assim, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então nós vemos aqui que ele fala de tribulação e angústia. A tribulação não é boa, é terrível. E angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então sabemos, tudo que faz o mal, ele vive angustiado, porque ele faz o mal. O resultado, os resultados naturais da prática vivida no pecado, aquele que vive no pecado, permanece no pecado, são tribulados. Todos têm tribulações, porque vivem no pecado. E angústias também, quem vive no pecado, sobre a alma dele, do homem. Ele pratica, ele vive no pecado. E além do mais, ninguém, nem judeu, nem grego, nem cristão e nem não cristão, está ausente ou está imune, livre ou intocável dessas coisas. Ninguém de nós cristãos podemos falar assim, por mais que a pessoa vigia, por mais que nós vivemos em oração, por mais que nós sirvamos a Deus, por mais que nós tenhamos paz, mas só que nós não somos intocáveis, nada me toca, nada que vem me ofende. Ninguém está livre dessas coisas, do pecado, de perder a paciência, de fazer o mal. Então, por isso que ele fala aqui. Então, é tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então, fazer o mal não tem paz. Deus não vai abençoar quem está fazendo o mal, vivendo no mal. Então ele fala primeiramente do judeu e também do grego. O judeu, ele está falando, nós somos cristãos, então, e também os de fora. Todo que faz pecado, ele vai dar conta no dia do juízo. Todos. Então, por isso, no versículo 10, ele diz, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratique o bem. Então, nós sabemos, tudo que pratica o bem, pratica, não é só fazer o bem a vez em quando. A vez em quando você lembra, assim, hoje deu tal oportunidade, não jeito, eu vou fazer o bem agora. Não, mas ele fala glória, porém honra e paz. Paz, lá interior a paz, e paz exterior também. Porque
qualquer que pratica o bem, também, primeiro dos cristãos e também do grego. Então, quem faz o bem, nós cristãos, vamos ter paz, vai ter honra. E quem não é cristão também, se ele faz o bem, ele vai ter honra, ele vai ter paz. Mas isso não quer dizer que ele vai ter a paz celestial, que ele vai para o céu por causa dele fazer o bem. Então, se a pessoa não é cristã, mas ele faz o bem, ele vai ter uma vida até abençoada aqui na terra. Por isso, então, por isso que ele diz: então não há acepção de pessoas com Deus. Servir a Deus se fizer coisas boas. Se nós fazemos coisas boas, então nós estamos servindo a Deus. Se nós estamos fazendo coisas boas, mas a nosso bel prazer, então nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a nós mesmos. E as mesmas coisas resultarão em glória, ou a Deus, ou uma glória vã, vazia, que seria a glória humana. Então a Bíblia mostra com respeito a isso, primeiramente a um e depois ao outro. Ela mostra para as duas classes de pessoas. Então, por isso que ele disse, ao 11. Por quê? Para com Deus não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Porque uma correta posição de testemunho, de um bom testemunho diante de Deus, um bom testemunho que nós vivemos na presença de Deus, para servirmos a Deus, não tem base no comportamento moral do ser humano. Não tem base nenhuma para nós merecer algo de Deus por causa do nosso bom testemunho. Nós devemos dar um bom testemunho para glorificar a Deus, não para ser salvos, por exemplo. Aí vamos dar um bom testemunho só pensando nas bênçãos de Deus. Não, tem que dar um bom testemunho e não querer pensar em barganha com Deus. Eu vou fazer um bom testemunho, vou fazer boas obras, vou fazer o bem, para que Deus me recompensa mais tarde. Não, nós fazemos o bem naturalmente, porque é fruto do Espírito Santo. Nós devemos dar um bom testemunho por gratidão a Deus, não com interesse. Às vezes a gente quer fazer as coisas, vou fazer algo de bom, para poder Deus me recompensar. Não. Só dele nos salvar, nele nos dar a salvação eterna. Não tem dinheiro que paga, não tem testemunho, nem obra que paga. Porque não há uma aceitação da parte de Deus baseado nisso. Deus não vai, eles pensam que Deus vai aceitar por esta base. Nós fazemos, damos uma mão, sabe aquela coisa que a gente faz da outra? Você faz um favor, como é que tem o ditado? Toma lá, dá cá. Então você vai fazer assim com Deus. Eu vou fazer o bem para Deus me abençoar, para Ele me dar algo que eu estou querendo. Não faz o bem com o interesse de servir a Deus, porque está no nosso coração, porque Ele habita em nós, fruto do Espírito Santo. Então, Deus não aceita a identidade de ninguém sem levar em conta quem quer que seja. Ou seja, espiritual, ou seja, salvo, ou seja, santo, ou seja, filho de Irão, ou seja, filho de Deus, ou seja, rico, ou seja, pobre, ou seja, religioso, ou não seja religioso. Mas sim, tem que ser regenerado, nascido de novo e com gratidão, resultado disso. Então vamos fazer o bem. Por isso que ele diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora, Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele falou para Nicodemo, não tem maravilhas de ter dito, necessário de nascer de novo. Eu prego muito isso nas casas, porque não tem mulher membro da igreja. Então, a mulher acho que até que estão escutando, mas sempre a gente tem que dar bastante ênfase, né, na salvação, no nascimento.
Então nós fazemos muita coisa pela carne, que é nascida da carne, resultado disso. Porque nós herdamos dos nossos pais, sem ser nascido de novo, antes de ser nascido de novo, nós herdamos uma boa educação dos nossos pais paternos, de fazer as coisas certas, corretas. Na adolescência, no tempo que nós em casa, antes de ser cristãos, de conhecer a Cristo, vamos dizer assim, todos vocês pensam, é assim também, passou por isso. Então, nós já tínhamos uma vida correta aos olhos dos homens, aos olhos da sociedade, a gente era bom, não prejudicava ninguém, não tirava nada de ninguém, trabalhava honestamente, fazia todas essas coisas, tudo certinho. Mas isso não queria dizer que isso é coisa da carne. Nós naquele tempo não tinha passado como você. E agora nós fazemos isso com outro prazer. Com outro prazer, nós fazemos isso com amor a Deus por isso. E agora, do que é nascido do Espírito. Então, o que é nascido do Espírito, então é isso. Ele vai procurar fazer as coisas que agradam a Deus, mas com outro alvo, com outro pensamento. Não com o pensamento de querer ser bom, de agradar meu pai, minha mãe, nossa família. Então, aí ele falou para Nicodemo, não tem maravilha de ter dito isso, ter dito, necessário vos nascer de novo. E o versículo 12 ele diz assim, aqui em Romanos 2, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei, o tempo não tinha lei, pecaram, sem lei também perecerão. Vamos pegar lá bem de cedo, quando a gente não conhecia, não é? Quando nós não conhecíamos pecado, antes de nós termos pensamento de criancinha, vamos dizer assim. Uma pessoa que nunca ouviu, uma pessoa deficiente, vamos botar dentro disso, de nós antes. Nós não tinha lei, não tinha conhecimento que era pecado, que não era. Mas sem essa lei perecerão, porque tinha o pecado de Adão e Eva. Era nascido da carne, não era nascido do Espírito. Porque Jesus diz, importa-vos nascer de novo. O primeiro nascimento não entra no céu. A carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Então, agora ele já tem pecado. Ele já nasceu condenado. Você não precisa fazer nada. Aí ele fala, mas os que praticam a lei de Deus, não. Sem a lei perecerão, pela lei serão julgados. É esta lei. Enquanto o Senhor não considera os gentios responsáveis pela lei de Moisés, vamos pegando por aí, relativo à época do Antigo Testamento, isto de maneira nenhuma significa que eles não os fará responsáveis por seu pecado. Por causa que nós não estamos julgados pela lei de Moisés, não quer dizer que antes de dar a lei, os gentios, não quer dizer que não são responsáveis pelo pecado. Todos eram responsáveis desde quando nascem, antes de nascer. Quando já gera um feto no ventre da mulher, ele já é responsável pelo seu pecado, já é pecador, vem nascer. Por que ele é pecador? Porque a mãe já é pecador, os pais é pecador. E Jesus é diferente, Jesus não nasceu da carne. Ele não nasceu de Maria, do pecado, ele não herdou o pecado. Mesmo ele sendo um homem nascendo do corpo, como uma criança nasce, mas só que Jesus é perfeito. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não foi gerado pelo pai dele, José, o esposo, que era desposado com Maria. Não foi filho dele. Foi filho de Maria, como o Espírito Santo, Deus usou Maria como instrumento. Vocês já ouviram falar barriga de aluguel? Não foi alugado a barriga de aluguel.
hoje médico faz isso. Tem jeito de fazer isso, põe. Né? Faz que uma mãe tem um filho, mas não é filho dela, é filho que não dá, mas pelo sangue não é de outro. Então, isso de maneira nenhuma deixa a pessoa livre do pecado. Então, pecado ou não deixa também de valer, nesse caso, o estado de ignorância. Uma pessoa não conhecer a ignorante sobre a lei, ignorar, eu não conheço a Bíblia, nunca vi falar da Bíblia, nunca vi falar, não conheço. Ele não vai ser salvo por ele ser ignorante. Ele é condenado. Só que ele vai ter menos rigor lá no inferno, né? Porque lá no inferno também a graduação de julgamento, de sofrimento. De acordo viveu aqui. Agora, se ele não viveu, ele não pecou, não conheceu, então, mas por causa disso ele vai ser julgado também. Não é salvo. Então Deus coloca os judeus em uma situação mais responsável. Porque fala, todos pecaram e destruíram toda a glória de Deus. Eles são mais responsáveis. Conforme está claro no versículo 3, vamos ler no versículo 3, 19 e 24. Porque ninguém nasce sem pecado. Todo é responsável. É o versículo 19 do capítulo 3. Ora, nós sabemos que todo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Versículo 19. Então ele diz aqui, ó, que toda a boca esteja fechada. Ninguém deve reclamar algo. Todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada, versículo 20, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É pela lei que vem. Se não tivesse a lei, se Deus não tivesse posto aquela lei lá no Jardim do Éden para Adão não tinha pecado, ele não ia saber. Não foi dado os 10 mandamentos, só foi dado um. Nenhum direito, foi dado um só para Adão, mas valeu por tudo. Falou, Adão, de toda a árvore do jardim, de todos os frutos, de todas as árvores, você pode comer. Você está livre, imagina, irmão, né? Pega uma desse jeito. Olha, pode desfrutar de tudo que tem aqui onde você mora, nesse município, no mundo. Mas uma coisa, não faz tal coisa. Aí o homem muito vai direito naquilo que é proibido. Aí Adão foi direito, não come de tal árvore, assim. Que aquela árvore está lá, o conhecimento do bem e do mal, estava lá. Mas Adão, talvez, ele observar, tudo bem. Mas a questão é que Satanás, sabendo disso, foi falar com a mulher, foi tentar convencer a mulher, a Eva, e convenceu, e a mulher tudo foi levar para Adão. A responsabilidade estava no homem. E como hoje também, a responsabilidade da casa é o homem, é o marido. Deus cobra do marido, do homem. Se a casa não for bem, é o homem que é responsável, não é a mulher. Então ele falou, então ele viu que a justificação pela fé em Jesus Cristo, 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão
justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está aqui, ó, tudo. Então ele fala, não há, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Tendo o testemunho da lei e dos profetas, o testemunho deles, que eles falaram de Jesus Cristo, em símbolo. Aí ele fala, porque todos pecaram. Então não ficou nada. Ele poderia falar assim, olha, abre uma exceção, os que vão nascer, não, todos pecaram. O apóstolo Paulo diz. Davi é um exemplo disso que ele diz lá em Salmos 51. Em iniquidade concebeu minha mãe, desde lá do ventre. Iniquidade. A criança é gerada debaixo de iniquidade. No caso, o pai e a mãe são imperfeitos, são pecadores. Você imagina só que quando acontece um estupro forçado, nasce uma criança, aquilo não foi com amor nem da mãe nem do pai, aquela criança, aquilo é iniquidade, mas não é por causa disso, não é que fosse com amor, não nasce sem iniquidade, sem o pecado. E depois ele fala, sendo justificado, porque todos pecaram, e destituído, separados, estão da glória de Deus. Então, já nasce assim. Aí depois vai crescendo, aí vai chegar um ponto, ou vai aceitar ou não vai. Isso é escondido, Deus sabe. Deus conhece todo antes. Quem vai crer, quem vai. Deus já sabia antemão, desde lá de casa, muito antes, que eu ia pregar hoje. Eu não sabia, mas ele sabia. Depois ele fala no 24, sendo justificado, ora bem, justificado, gratuitamente. Não foi por nada que nós fizemos, não foi nada de esforço que nós fizemos, não foi gratuitamente pela sua graça, a graça de Deus em Cristo Jesus, a graça, o favor de Deus. Graça quer dizer dádiva, favor. Graças com S quer dizer agradecimento. Eu dou graças a Deus. Diferente de graça. Graça de Deus para com o homem é que vem dizer, recebi uma graça, recebi um favor, uma dádiva de Deus, um presente de Deus. O presente já fala de graça, é de graça. Você vai dar uma pessoa que ele paga um presente, se ofende a pessoa, eu estou dando, é de graça. Então o que ele faz? Então, eu dou graças a Deus. Então, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A lei de Moisés, cristalizadas nos 10 mandamentos, está em Êxodo, lá, 20, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. A lei mosaica, ela revela a condenação divina contra o pecado, ela mostra, ela acusa, mas a causa do pecado jaz em nossos corações. Ela acusa, mas já está nos nossos corações. Não é porque ela acusa, depois que ela acusou, né, já está antes. Então ela acusa, a gente olha para a lei, no capítulo 7, versículo 25, fala isso. Conhecimento da norma da lei, versículo 15, também reside no coração. O conhecimento reside lá no coração. Nós conhecemos quando nós erramos, nós sabemos quando nós estamos acertando e quando estamos ou não. Então, porquanto a humanidade foi criada à imagem de Deus, a humanidade, o homem, visto que Deus julga as pessoas de acordo com os padrões que lhe derem a conhecer a defesa baseada na ignorância, na legislação mosaica,
é irrelevante, é descartável. Está descartada a situação que por nós, na lei de Moisés, na lei guardar a lei, você vai ser perdoado, vai ser justificado. Se for uma coisa insignificante a pessoa esforçar para guardar a lei, para a salvação, para ganhar a salvação, não tem necessidade de nós fazer algo para, a pessoa fazer algo para ganhar a salvação. Então, por isso, com o versículo 16, versículo 13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por nós ouvir sermão, ouvir mensagem pelo Facebook, internet, né? ouvir nada, não resolve, porque os que ouvem a lei não são justos, não é justo que estou ouvindo diante de Deus, mas os que praticam, você ouve, aprende, pratica aquilo, aprende e pratica, põe em prática o que está ouvindo. Praticam a lei antes de ser justificado. Pelo fato de ter a lei ou ouvir a lei, ninguém se salva, de maneira nenhuma. Então, Paulo, para insistir em algo importante, ele diz que ao guardar a lei de Moisés, não obterá justificação. Ou guardar, quem está debaixo de lei, querendo salvação, lei, obras. Quando fala lei, obras, boas obras de caridade. De fato, como resultado da condição da queda do homem, da queda de Adão e Eva, não se podia guardar a lei. Então, com a intenção de chegar a Deus por meio da lei, Monfredo batia muito da lei. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então ele está dizendo, então isso aí procedem da natureza de conformidade com a lei. Então já vem da natureza. Nenhum ser humano pode ser justificado com base na sua justiça própria. Nós somos justificados na justiça de Cristo. Nós não somos justificados na nossa justiça própria. Mesmo assim, depois de salvo, depois de ter o Espírito Santo habitando em nós, se Deus for dar o que nós merecemos, hoje e sempre, é a condenação, porque nós merecemos, é isso que nós merecemos. Mas a presença universal de padrões morais, embora com vários graus de clareza e de senso comum, de obrigação, diante desses padrões de vidas, terá de prestar conta diante de Deus. Todo tem que prestar conta diante de Deus. Ou tem alguns padrões alto de vida, uma vida santa, pura, mas confiando naquilo, ou não, ou nada. Então, quer dizer, o bom senso de que o indivíduo terá que prestar conta. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então, nós não vamos prestar conta diante de homens. Por isso que ele diz, pela consciência, vai pela nossa consciência. A consciência nossa revela certo aspecto. E a gente precisa saber examinar a nossa consciência às vezes. Minha consciência não quer estar acusando o que estou fazendo, que está errado. A consciência está bem iluminada. Havia a consciência do que não está acusando, nós devemos pecar contra a consciência. A consciência precisa estar bem iluminada sobre a palavra de Deus, o que nós aprendemos. Então, por isso que está dizendo. E ela revela a consciência, bem ou mal, ou nós estamos fazendo mal, ou nós estamos fazendo bem. Embora mesmo não tendo lei, os tais são lei para si mesmo. Mesmo não tendo lei, você faz lei para si mesmo.
No julgamento do grande trono branco, Deus julgará o mundo dos gentios que existiu antes da lei, segundo o conhecimento que eles tinham antes. Isso não tem nada a ver com a salvação. Ele julga, pois a ignorância não resulta em salvação. Os pais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. A consciência, nossa vez, nos acusa, a vez nos defende. Então, mostra a obra da lei escrita no seu coração. Então, por isso que ele está dizendo aqui: ninguém quer que seja, ou qualquer lugar que esteja, está ausente da luz de Deus, da luz divina. Qualquer lugar que nós estamos, Deus está vendo. Qualquer momento que nós estamos fazendo, ou pensando, Deus está vendo. Mas pode estar cauterizada a consciência. Na ficha está com a consciência está cauterizada. De tanto pecado, de tanto mal que a gente pensa, todo pensamento negativo, pronto. E ela não demonstra ser um guia seguro, como se declara aqui. Nunca se vai confiar na consciência, que a nossa consciência mostra que é um guia seguro. Eu vou pela minha consciência. O meu coração é meu guia. Se o meu coração pede para ir, bem. Se ele não pede para ir, eu vou. Ah, meu coração não está pedindo. Cuidado com o coração. O coração é enganoso, ele nos engana. Então, nós ficamos aqui. Então, no dia que Deus há de julgar o segredo dos homens, para dizer assim, o Jesus Cristo contra o meu evangelho, um dia Deus vai julgar. Isso um dia, a segunda vinda dele, isso depois de passar todo o milênio, no grande trono branco, no tribunal de Deus. Estamos dois. Amém? Deus abençoe que possamos estar amanhã aqui para novamente cultuar o santo nome de Deus. Que não vamos cantar? Oi? 320.
Irmão Paulo, termina com oração. Senhor, mais uma vez, né, somos gratos por mais essa semana que está se encerrando, né, por tudo que o Senhor nos permitiu fazer. Agradecemos, né, por estarmos aqui na sua casa, com saúde, né, pedimos que o Senhor te abençoe a saúde de cada um, dos irmãos, da igreja, da nossa família, né, e os joelhos, também o Senhor possa estar ajudando a cuidar. Pedimos que possamos estar aqui amanhã, nos cursos, no final de semana, e agradecemos por tudo que tem feito por nós, pela salvação, né, de Jesus Cristo, pelo pastor que tem de nós, pelo sustento que o Senhor tem dado a ele e a nós também, né. Amém. Abençoe todas essas firmas, essas empresas que têm dado serviço e sustento para nós, né. Amém. Abençoando que tudo corra bem. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.